Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição de hoje, sábado 18 de maio. Inicia-se uma nova lição, que é a lição do número 8, que ela tem como título Luz do Santuário. Então essa lição aqui, Luz do Santuário, lição 8. E o que nós podemos ver na lição de hoje é que Deus queria que o seu povo entendesse melhor seu plano de salvação. Então ele, para uma forma assim didática, ou uma educação espiritual, Deus pede para que Moisés construísse um santuário terreno idêntico ao santuário que existe no céu. E ele, Deus, fornece todas as dimensões de largura, comprimento, altura e todos os utensílios, um projeto totalmente do Criador do Universo, onde ele forneceu todas as dimensões para o seu servo, com o intuito de mostrar de que viria um Salvador. E assim manteria viva na mente de cada ser humano a promessa do Messias, aquele que derramaria o seu sangue como um cordeiro que tira os pecados do mundo e livraria o ser humano da morte eterna. E Deus disse a Moisés: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles", que está lá em Êxodo 25, versículo 8. E assim era o propósito de Deus, ensinar os seus filhos, o povo de Deus, para que ele tivesse um relacionamento íntimo, porque o desejo de Deus sempre foi de andar de mãos dadas com seus filhos. E assim, mostrar através do santuário terrestre toda a beleza do plano de redenção, apresentando Jesus como o Cordeiro, como sacerdote e como sumo sacerdote. Jesus como a água viva, o pão da vida, a luz do mundo. E partindo desse princípio, o autor da lição dessa semana da escola sabatina, ele colocou no verso para memorizar, que nos diz: "Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem", que está lá em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. E Jesus, ao proferir ali aquele lindo sermão profético, que é conhecido como Sermão da Montanha, ele volveu os olhos da humanidade para o tempo do fim. Tempo que iniciou no fim das 2.300 tardes e manhãs, conforme a profecia de Daniel 8,14, e se estenderia até o retorno de Cristo. E aqui, mesmo em Daniel 8,14, diz que o tabernáculo seria purificado, e essa execução é pelo sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, que ele fez lá no céu essa purificação. O santuário é um dos temas e ensinamentos mais preeminentes nas Escrituras. A Bíblia descreve 2 santuários, um terreno e um celestial. Ambos revelam aspectos assim fundamentais do caráter de Deus,
também aparece o grande conflito e o plano de salvação. E assim ambos servem como local de revelação de Deus ao seu povo, sua habitação entre os fiéis e seu reinado sobre eles. No santuário, Deus se encontrou com Israel e o povo respondeu a essa adoração no tabernáculo que ele construiu terreno e foi se educando para isso. E da mesma forma o santuário celestial serve ao reino de Deus em um nível cósmico. E naquele lugar central, Deus estabeleceu o seu trono e revelou aos habitantes do universo, exercendo sua sabedoria sobre todas as coisas e suprindo as nossas necessidades. Depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, alguns mileritas, eles compreenderam que a profecia do profeta Daniel, no capítulo 8, versículo 14, das 2.300 tardes e manhãs, não tinha nada a ver com a volta de Jesus, como haviam entendido, mas com a obra de Cristo lá no santuário no céu, descrito pelo apóstolo Paulo no livro de Hebreus. E eles compreenderam que a purificação do santuário celestial era o cumprimento da purificação do santuário terrestre, que foi uma didática que Deus se utilizou para educar e ensinar o seu povo, que aparece ali no livro de Levítico. Em 1844, que foi o fim dos 2.300 anos preditos por Daniel 8, ali Jesus iniciou a sua função como sumo sacerdote, passando lá no céu, do lugar santo para o lugar santíssimo, lá no santuário celeste, iniciando o juízo investigativo. Cumprindo o grande dia da expiação da humanidade, acumulando as duas funções de sacerdote e também de sumo sacerdote, intercedendo nos pecados das pessoas, mas também como sumo sacerdote, purificando-nos de todas as nossas transgressões. E nesta semana, nessa lição número 8, que é a luz do santuário, nós estudaremos sobre dois temas principais e bastante importantes. O primeiro tema, no Antigo Testamento, o santuário terrestre, ele não era apenas uma faceta da cultura israelita. Sua função era apontar a existência de um santuário celestial, lá no céu, e o importante ministério de Jesus em favor da humanidade. O segundo tema, o santuário celestial, assume um papel central no Evangelho universal e eterno, sendo muito essencial para a redenção da humanidade e para a nossa missão como igreja. E durante essa semana nós estudaremos diariamente, com bastante detalhes, sobre os dois santuários, o terrestre e o celestial, que está lá em Êxodo capítulo 25, versículos 8, de 9 a 40, e está também em Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 6. Saberemos também por que o dia da expiação era muito importante para o povo de Israel e o que significava esse dia. Nós saberemos e estudaremos durante essa semana, que está ali em Levíticos capítulo 16, versículo 21, 29 até 34, Levíticos capítulo 23, versículos 26 até 32, Hebreus capítulo 9, versículos 23 até 28. Aprenderemos, quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade.
E nós saberemos com estudos durante essa semana que está ali em Apocalipse 22, versículo 10 até 12. E em estudos detalhados também veremos qual é a boa notícia que vem do lugar santíssimo, lá do santuário celestial. Qual é a boa notícia que vem para todos nós? E nós saberemos qual é essa boa notícia estudando essa semana, que está ali em Hebreus capítulo 4, versículos 14 até 16, Hebreus capítulo 10, versículo 19 até 22. Estudaremos também qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o ministério de Jesus lá no santuário celestial, lá no céu. E estudaremos com bastante detalhes nessa semana, que está ali em Hebreus capítulo 10, versículos de 9 até 14. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as Escrituras, você passa a ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a ter entendimento qual que era a função, né, do santuário aqui no terreno, que Deus pediu para Moisés construir, e com detalhes, onde eram feitos sacrifícios, né, de animais, mas animais puros, que representavam Jesus, e que ali as pessoas eram perdoadas os pecados, onde era um aprendizado realmente para a vinda do Salvador futuramente. Era uma educação que Deus utilizava para fazer isto. E assim, existem mais detalhes que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, ele passa a ter sabedoria e por si só ele vai se debruçando sobre as Sagradas Escrituras e vai aprendendo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Deus trabalha assim no nosso coração, e na grande volta do nosso Salvador Jesus, Ele vai nos levar para as mansões celestiais. E vai levar você, tua família, teus amigos, todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador. E lá no céu, meu amigo, minha amiga, você vai ter surpresas enormes. Porque lá não haverá mais morte, aflições, mais dores, não haverá mais perseguições. Você estará numa grande bodas do Cordeiro, numa festa. Você poderá estar face a face com Jesus. Você já imaginou isto? Você poderá rever teus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.